Infelizmente, quando você entra num hospital, mesmo em tempos agora, na pandemia, que a gente tem uma ideia na cabeça que só tem gente com Covid, e não é. Quando a gente entra num hospital, a gente vê a quantidade de pessoas acidentadas, sem falar naqueles que infelizmente nem sobrevive, né, a um acidente. Tem logo uma morte instantânea. A quantidade de acidentes no Brasil é enorme, é um dos países que mais tem morte de trânsito no mundo, e necessário é a educação no trânsito, não só os órgãos, como o Detran, esses órgãos próprios de regularização de trânsito, mas também das entidades médicas. As sociedades médicas se preocupam muito. Esse ano, o Maio Amarelo tem como tema respeito e responsabilidade, 2 pontos, pratique no trânsito. Então, pratique o respeito pelo próximo, pelos animais, né, que são atropelados aí bastante, e responsabilidade no volante, quando você está no trânsito. Não confiar nos outros, porque tem gente que sai de bicicleta e acha que todo mundo vai respeitar e coisa e tal, e não é bem assim, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente só tem uma vida mesmo e pode ser perdida num segundo. Doutor Diego Teixeira, essa campanha Maio Amarelo, há alguma coisa local? Eu sei que esses tempos de pandemia tudo é muito difícil, né? Mas em tempos atrás, tinha alguma coisa, algum movimento da Sociedade Brasileira de Ortopedia, de Traumatologia, ou é mais a nível nacional mesmo? Tem sim, todo ano a Sociedade Brasileira de Ortopedia, eles se preocupam com essa questão de prevenção de acidentes. Essa campanha começou em 2014, certo? Foi escolhido o mês de maio, porque o mês de maio foi um mês onde teve uma resolução da ONU em 2011, que foi uma resolução a respeito de segurança no trânsito. Então, por isso foi escolhido o mês de maio, e o amarelo é sinal de atenção, certo? Então, por isso foi resolvido o mês de maio amarelo. A Sociedade Brasileira sempre faz uma campanha de prevenção, certo? Sim. No ano passado, houve uma primeira onda da pandemia, o pessoal estava seguindo o isolamento um pouco mais rígido, houve uma redução no número de acidentes, mas esse ano já houve um novo aumento, certo? Acho que isso que está também ajudando a sobrecarregar um pouco mais os hospitais. Muito bem, então a gente vai saber tudo sobre essa campanha e sobre a especialidade do Dr. Diego Teixeira. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Ele fez residência médica no Hospital do Tatuapé, São Paulo, e ele é especialista em cirurgia de ombro e cotovelo no NAEON, né? É um grupo de ortopedistas lá, de especialistas em ombro e cotovelo, que tem esse R4 lá, essa subespecialidade. Muito bem, é no Hospital 9 de Julho em São Paulo. Isso, ele tem esse grupo, e a sede é no Hospital 9 de Julho, mas acaba vários hospitais participam desse programa de residência. Parte de ombro e cotovelo, e também a parte de medicina esportiva. Muito bem. Doutor Diego, esclareça para o público ouvinte 3 especialidades que eu acho que há uma confusão na cabeça das pessoas entre as 3. 2 você faz, que é ortopedia e traumatologia, e tem outra chamada reumatologia. Qual a diferença básica dessas 3 áreas da ciência médica? Ortopedia, traumatologia e reumatologia. Bom, a ortopedia, ela está mais direcionada à parte daqueles problemas ortopédicos, dores articulares crônicas, problemas problemas relacionados a mais patologias ortopédicas, aquelas patologias mais eletivas, questão de tendinite, questão de dores lombares, essas questões. Então essa é a parte da ortopedia, mais uma parte mais
uma parte mais eletiva. A traumatologia está mais relacionada à parte do trauma, as fraturas em si, certo? Então até essa campanha do Maio Amarelo está mais relacionada a essa parte de traumatologia. Mas as duas são a mesma residência médica, então elas caminham juntas, tá? Ela está interrelacionada com a outra, tá? A parte de reumatologia, ela é mais direcionada a doenças reumáticas, certo? São mais doenças metabólicas, certo? Doenças reumáticas, que aí foge um pouquinho dessa parte de ortopedia e traumatologia, mas apesar disso ainda estão muito relacionados, porque um paciente, quando ele tem uma dor, normalmente ele não vai saber distinguir se é uma dor ortopédica, se é uma dor relacionada a um problema reumatológico, por isso que há muito essa confusão quanto a essas especialidades. Entendi. Então, no caso, o ortopedista, ele geralmente também é traumatologista. Agora, o reumatologista não, é a parte, né? Não tem essa especialidade cirúrgica, não, né? Não. O ortopedista, ele é traumatologista, certo? Então, a residência é ortopedia e traumatologia. Ou a reumatologia, ele já é uma subespecialidade da clínica médica. Então, o médico, para ele ser um reumatologista, ele faz clínica médica. Após fazer clínica médica, ele faz a parte de reumatologia, está mais relacionado à parte clínica, tá? E a ortopedia é uma residência à parte, ortopedia e traumatologia. Muito bem. Dr. Diego Teixeira, médico ortopedista traumatologista, veio gentilmente falar sobre essa campanha Maio Amarelo, educação no trânsito, pois os acidentes de trânsito no nosso país, como no mundo todo, mas no nosso país é algo absurdo, é algo que mata tanto quanto doenças crônicas, como diabetes, né, coração, cérebro. Talvez mate menos do que a Covid, porque nós estamos no meio de uma pandemia, mas com certeza não há virose no mundo que mate tanto quanto os acidentes de trânsito quando não está numa pandemia, né? Quando não está no meio da epidemia. Então, os acidentes de trânsito são comuns, a maioria poderia ser evitados, mas infelizmente há uma falta enorme de educação no trânsito. Em termos de proporção, doutor Diego, aqui na nossa região é tão frequente quanto as estatísticas que a gente vê, que sai na televisão, no mundo todo, inclusive nas grandes capitais, nossa região caririense, onde você atua, são frequentes mesmo esses acidentes de trânsito, como nas capitais, ou é em bem menos proporção? Eu acho que em termos de frequência, a frequência é quase a mesma. Então, eu tive a experiência de fazer a residência em São Paulo e estou atendendo agora aqui, e a gente vê que o nível de frequência de acidentes cada vez maior, cada vez maior a energia do trauma. Então, cada vez mais grave o tipo de acidentes, cada vez mais grave os tipos de lesões que acometem os pacientes. Eu vejo muito isso, está relacionado à falta de educação no trânsito, né? Como o senhor falou, os acidentes de trânsito é um tipo de morte mais fácil de ser evitada, né? É um tipo de morte que pode ser evitada, só basta conscientização da população. E é uma das principais, ou a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, a principal causa são esses tipos de acidentes, tá? Junto com homicídios, a principal causa de morte. O doutor Diego Teixeira veio falar sobre essa campanha do Maio Amarelo, acidentes de trânsito, e veio falar sobre a sua especialidade médica tão importante, ortopedia, traumatologia e sua especialidade mais específica. Doutor Diego Teixeira, por que é que existe na ortopedia essas divisões? O médico de ombro, como é o seu caso, o de mão, o de pé, o de joelho. Por que existem essas divisões? Para quê? Por quê? Qual a importância? Porque se existe é algo muito importante. Antigamente não existia tantas subespecialidades na ortopedia, né? Hoje já tem
já tem praticamente todas as subespecialidades. Isso daí eu vejo como uma evolução. Porque hoje você faz uma residência de ortopedia em torno de, são 3 anos, e após isso você faz sua subespecialidade. Eu acho que a questão da subespecialidade é mais para uma forma de você conseguir englobar mais especificamente cada paciente. Então, um médico, ele é especialista na parte de ombro e cotovelo, outra na parte de mão, você consegue ali ter uma resolutividade para o paciente em problemas mais complexos. Então, essa eu vejo como uma evolução da ciência, uma evolução da parte da ortopedia. Temos especialidade de mão, coluna, quadril, joelho, ombro e cotovelo, pediátrica, pé e tornozelo e também oncológico. São as especialidades da ortopedia. É muito importante. Eu costumo dar um testemunho que aconteceu alguns anos atrás. O sobrinho da minha esposa, ele foi soltar uma bomba de São João muito grande, por sinal, e a bomba estourou na mão dele. E foi aquele horror, né? Aquela confusão, aquele corre-corre. Eu botei ele dentro do carro, a gente pensava que ele ia perder o braço todo, saindo muito sangue, e a gente não via direito a mão dele mais. Não conseguia ver, estava tudo escuro. Eu ainda enfaixei a mão dele com um pano mesmo, para ele não perder tanto sangue, e levei para o hospital regional. Chegando lá, o plantonista disse que o ortopedista estava fazendo uma cirurgia. Ele ainda teve que esperar um pouco, tomando um soro, etc. Quando o ortopedista chegou, era um ex-aluno meu, um excelente médico, né? Graças a Deus, foi o Dr. Tiago Leal. E ele disse isso que você acabou de dizer, que existe o especialista em mão, ele não era, mas ia fazer o possível porque não dava tempo de chamar. E ele levou para a cirurgia, fez uma cirurgia nele, na mão, amputou algumas falanges, né? E depois ele teve que fazer outra cirurgia com um cirurgião de mão. E hoje ele tem uma função quase normal, ele dirige, ele faz tudo, né? Embora ele não tenha todo o polegar, e falta também mais 2 falanges no dedo médio e mais uma falange no dedo indicador. Então, ele tem uma função normal. Eu fico imaginando se, antigamente, né, que o ortopedista era tudo, né? E não pegasse um profissional de competência, ele provavelmente não só ia perder a mão, como talvez perdesse até algo mais, né? Porque dá infecções, né? Esse tipo de acidente. Isso. Essas subespecialidades são justamente para isso, para melhorar a qualidade de atenção ao paciente, para melhorar a qualificação da reabilitação do paciente. Muito bem. Então, como é importante, né? O doutor Diego Teixeira é filho de um grande amigo meu, aliás, o casal, né? Dr. Moraes, médico ortopedista, que agora é vereador no Crato. Dr. Moraes, meu grande amigo. E Ritinha, né? Rita, a mãe do Dr. Diego também, um casal muito querido, um casal que a gente conhece há muitos anos. Desde 1989, quando eu voltei, eu sou daqui, de Juazeiro. Aí quando eu voltei, o Moraes é o seu pai, doutor Moraes, é do Crato ou é de Grangeiro? É do Crato. É do Crato mesmo, né? Crato, que ele trabalhou em Grangeiro, não foi pertinho? Foi, ele trabalhava na época em Grangeiro ali com o doutor Soares. Doutor Soares, doutora Socorro Grangeiro, né? Por isso que eu conheci eles todos juntos, ao mesmo tempo, no hospital Pronto Socorro, que depois Policlínica, e depois acabou, né? Porque os proprietários, infelizmente, morreram. Mas é muito amigo, muitos anos de amizade, gosto muito do seu pai, né? E quando eu soube que você era filho dele, eu fiquei, realmente, eu não sabia, né? Fiquei emocionado em saber, e vou falar para ele, assim que eu tiver a oportunidade. Ele tá lá escutando. Doutor Moraes, tá lá no sítio A, ele, minha mãe, minha irmã. Meus tios também estão lá, estão escutando. Tava dizendo aqui para o Diego, viu, doutor Moraes, que nós somos sofredores, né, com o Icasa lá no Romeirão, né? Não perdemos um jogo quando tem, né? Quando podia ter. E também Fluminense, Santos, então nós somos torcedores de várias regiões do Brasil, né? Só aqui não.
Pois é, pessoal, comunicado da programação da FM Padre Cícero. A partir de terça-feira, 1º de junho, acompanha a FM Padre Cícero o programa especial Festa Nordestina. Vocês lembram daquele programa que tinha? Vai voltar. Festa Nordestina, por causa do tempo junino, né? Das festas juninas. Durante todo o mês de junho. Muito forró, pé de serra, interatividade e alegria no mês de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. De segunda a sábado, de 20 a 22 horas, 8 da noite, 8 às 10. Apresentação, Pedrinho do Cariri. Pode divulgar, viu, entre os seus parentes, amigos. Divulgue e sintonize Festa Nordestina, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O Dr. Diego Teixeira está falando sobre o Maio Amarelo, acidentes de trânsito, educação no trânsito, que ele vai já falar o que é que pode ser evitado, prevenido, e falando sobre suas especialidades, né? Ortopedia, traumatologia, principalmente, ele vai falar bem sobre cirurgia de ombro. Esse programa, se você não tiver condição de assistir agora, porque está ocupado, ou quer que alguma outra pessoa assista, você pode se ligar no Facebook, na nossa live. Você bota FM Padre Cícero. A gente passou umas 3 semanas sem a live, porque o nosso Paulo Sérgio, ele estava de licença e não podia vir, então a gente ficou sem a live. Mas hoje tem a live fica disponibilizada, né? Temos também outras formas de acessar o programa. Nós temos o site do radialista Tony Santos, que faz o programa Som do Brasil no domingo aqui à tarde na FM Padre Cícero. Ele tem um site chamado clubesintonia.com. Clubesintonia.com, ele disponibiliza 4 programas quando passa um mês, entra um novo programa e sai um antigo, mas sempre tem 4 programas no site do Tony Santos, clubesintonia.com. E tem nossas redes sociais no YouTube, viu? No YouTube tem os podcasts da FM Padre, aliás, da Dicas de Saúde e da Gastroclínica Vasconcelos. Você acessa o YouTube, bota lá podcast e aparece Gastroclínica e Dicas de Saúde para você assistir em outro horário. Paulo Sérgio, vamos para o nosso primeiro bloco cultural, apoio cultural, e depois a gente volta com mais entrevista do Dr. Diego Teixeira. FM Padre Cícero. Olá, amigo e amiga, queremos agradecer a sua oração e doação financeira para a nossa FM Padre Cícero. Permaneçamos juntos e fiéis nesta missão. Quando você faz a sua doação para a FM Padre Cícero, o reino de Deus é anunciado 24 horas por dia. Que Deus abençoe você e sua família. Para mais informações, envie em horário comercial uma mensagem de texto ou de voz para o número 3512-5824. 3512-5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje é o dia da Santíssima Trindade, festa na igreja, Santíssima Trindade. Vocês lembram, domingo passado foi Pentecostes, né? Depois do período pascal, depois de 50 dias de Páscoa, teve Pentecostes, domingo passado, e hoje a festa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 9 horas, a missa, aqui na FM Padre Cícero. 20% do povo já pode comparecer à igreja, mas infelizmente nós estamos no pior momento da pandemia aqui no Cariri, infelizmente. Em Fortaleza, para vocês terem uma ideia, de cada 10 pessoas que testa para o vírus, só 2 dá positivo. Aqui, de 3 a 4 pessoas, 35 a 40% das pessoas dá positivo para o coronavírus. Então, o que é que acontece? Está lotado os hospitais, no Juazeiro, no Crato, Barbalha, toda a região está lotado. Só aqui no Juazeiro, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde,
tem 73 pessoas internadas. 73 pessoas. Semana passada, a média era em torno de 62 pessoas. Se a semana passada era em uma média de 62 e agora está 73, houve um acréscimo aí, né? Um acréscimo de 18%. Agora, uma coisa interessante, o número de mortes está diminuindo. Que coisa boa, né? Esse fenômeno é explicado pela questão de quem está pegando essa segunda onda. No ano passado, quem pegou mais foram os idosos. Os idosos agora estão pegando menos por dois motivos. Porque alguns adquiriram uma imunidade de já ter pego, embora muitos já perderam essa imunidade, pode pegar de novo. E as vacinas, né, que estão sendo feitas. São poucas, mas estão no grupo prioritário. Então, está diminuindo a doença nos idosos. Aí os jovens estão pegando. Muito. Só que os jovens morrem menos, né? Tem mais resistência, graças a Deus, em relação à diminuição da mortalidade. Para vocês terem uma ideia, essa semana no Juazeiro morreram 10 pessoas. Que dá uma média, né, de 1,5 por dia. Um dia morre 1, outro dia morre 2, por aí. E na semana passada foram 15 mortes. Então, uma diminuição de 33%. Agora, o número de casos é um absurdo de aumento. Essa semana foram, em média, 170 casos dia. 170 notificados positivos em testes. E na semana passada foi 91. Então é um aumento de 88%. Veja como estamos no pior momento da pandemia aqui no Cariri. Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu. Em todo o Ceará houve um pequeno aumento, em torno de 15% em relação a 14 dias atrás. Mas é como estabilidade, né? O mesmo fenômeno daqui aconteceu em Fortaleza, está acontecendo em Fortaleza, ou seja, está pegando mais gente, porém está morrendo menos gente, devido a pegar gente mais jovem, né? E depois a gente vai dar um apanhado, viu, das vacinas, que é a nossa esperança. Saiu agora um estudo no Uruguai, uma população menor. Os países que têm população menor já dá para fazer estudos, como Israel, que a gente está acompanhando há muito tempo, né? Há 2 meses que a gente está acompanhando Israel, uma grande melhora. E agora saiu os estudos do Uruguai, até com uma boa notícia em relação ao Coronavac. Se o Coronavac, se essa vacina Coronavac só evita 50% da doença, mas ela é realmente boa para evitar os casos mais graves. Ainda pode ter mortes, claro que sim, mas bem menos com Coronavac, com a da Pfizer, com a da AstraZeneca. A boa notícia foi porque a Coronavac, para a mortalidade, ela se mostrou muito boa, até superior a essas que vêm, né, não sei se é da China, né, de outras regiões. Agora, em termos de mortalidade, em termos de contágio, a gente tem que continuar com os mesmos cuidados, pois é só 50%, viu? 50%, 51%. É como eu brinco com meus amigos, meus parentes, a máscara vale mais do que a vacina. A máscara é proteção individual. E a vacina é proteção coletiva. A vacina só vai funcionar legal, acabar com essa doença ou diminuir bastante quando 60% a 70% da população for vacinada. Isso vai demorar um pouco, no mundo todo. Imagina aqui no Brasil, em todo canto, né? Todo país grande tem mais dificuldade ainda, com muita gente. Então, a vacina é um remédio para a população. E a máscara é um remédio para a pessoa. Então, a máscara, principalmente uma máscara boa, ou 2 máscaras, protege, viu? Então, vamos ter cuidado, que a doença está aí, pegando todo mundo. Bom, nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Teixeira, é médico ortopedista traumatologista, é especialista em ombro, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, e veio falar dessa campanha, né, de educação no trânsito. Dr. Diego Teixeira, muitos acidentes podem ser evitados, como você mesmo já disse. Mas é um problema, porque a gente vê os números crescendo. Ah, mas está crescendo o número de carros, está crescendo o número de motos, está crescendo o número de pessoas no mundo. Embora agora a tendência é diminuir, né? O povo está com medo de ter filho. Aí vai diminuir. Mas ainda está estatisticamente crescendo. Pelo menos estava até 2019, antes da pandemia, que agora na pandemia não dá nem para contar direito as coisas.
Como evitar? Quais são as medidas mais fundamentais que os órgãos competentes podem estimular a população para seguir e evitar os excessos desses acidentes de trânsito? A principal forma de evitar esses acidentes, né, seriam fiscalização e educação da população, tá? Porque a gente sabe que a principal causa é excesso de velocidade, beber e dirigir, tá? O uso de celular, que hoje é muito comum os acidentes por causa do uso do celular. Falta de uso de equipamentos de proteção, muitas vezes o motociclista evita de usar o capacete ou até mesmo outras medidas de prevenção, de proteção, na verdade, e acaba não respeitando as regras do trânsito. E também outra causa também é a manutenção dos veículos. Então tem que bater de frente com essa questão dessas causas, certo? Então eu acho que as principais medidas tem que ser essa, tem que ser educação da população e uma fiscalização maior para poder evitar esses tipos de acidentes. É verdade. Então é muita gente envolvida, né? Os órgãos, Detran, Demutran, os órgãos oficiais, a polícia rodoviária e a conscientização da população, a educação da população com informação e com repressão, né? Porque a gente sabe que muita gente só obedece mesmo se houver repressão, né? Se houver sinalização, se houver multas, né? Realmente, a população às vezes só aprende quando tem algumas medidas mais duras, né? Para poder realmente seguir as regras que têm que ser seguidas, que são para o bem da própria população, né? É verdade. Quais são os acidentes que vocês atendem mais? Os ortopedistas, os traumatologistas, né? Que nessa hora entra o trauma, né? Traumatologista. Quais são as coisas que mais chegam ao hospital? Quais são as fraturas, os acidentes mais comuns no trânsito? Os acidentes, o principal, com certeza, disparado é acidente de moto, né? Em termos de lesões, são lesões de todo tipo, depende muito do mecanismo do acidente. Lesões mais leves, de queda de moto mais leves, acidentes mais leves, às vezes desde uma leve escoriação até múltiplas fraturas, politraumatismo, trauma crânioencefálico. Então elas vão desde de uma lesão mais simples até uma lesão mais complexa, ou então até a morte da pessoa, né? Então, por exemplo, na moto, né? A pessoa cai de uma moto. Qual é a parte do corpo geralmente não, assim, a mais afetada? Claro que depende do acidente, mas qual é o que chega mais no hospital? Fratura de quê? Normalmente é membro inferior, tíbia, pé, né? Porque o pessoal normalmente não usa a bota que tem que ser usada em moto, então é muito comum lesão no pé, tá? Porque o pessoal normalmente usa moto usando sandália. Então toda vez que tem um acidente, a primeira coisa que bate no chão é o pé. Então, desde lesões, escoriações até amputação, é o que é mais comum, membros inferiores. E de carro, qual é a lesão mais frequente no acidente de pessoas que estão dentro de um carro? Porque o carro dá uma proteção, é como se fosse uma armadura, né? Mas mesmo assim muita gente se acidenta. Igual eu falei, depende muito do mecanismo, né? Se, por exemplo, for um capotamento, aí tem muitas vezes lesão no ombro por causa do cinto de segurança, tem que pesquisar a lesão na coluna, certo? Já se for um trauma frontal, a lesão mais comum nos membros inferiores, pode ser nos membros inferiores, certo? Então varia muito do mecanismo. O carro protege bastante, então a maioria dos acidentes de carro não com tanta lesão. Já o de moto são disparados, a principal causa de acidentes com certeza é moto. Moto, bebida, e moto mistura com a bebida e realmente é uma das principais causas. O álcool tira a capacidade de reação, né? Os reflexos, né? Isso. E a moto, eu lembro uma vez, Jô Soares, ele é humorista, né? Aquele senhor, né?
E ele dizia assim, que moto foi feita para cair, só tem 2 rodas, o cara fica se equilibrando para não cair, mas todos têm uma história de inúmeras quedas. O próprio Jô Soares mesmo, ele teve tem uma fratura nos 2 húmeros, tem próximos 2 húmeros, e foi por causa de queda de moto. Exatamente. Bicicleta a gente sabe, né? Quantas quedas a gente já levou, mas bicicleta não é a 1000 por hora, né? E às vezes a moto é, né? E a bicicleta não vai enfrentar um trânsito no meio dele, a moto enfrenta, né? E também está relacionado porque a moto eu acredito, tem bem mais moto do que carro e a moto é utilizada como meio de transporte, né? Então, acontece também mais acidentes, né? Doutor Tiago, é comprovado ou é mais aquela história da plausibilidade? Usar cinto de segurança é porque tudo indica que ele protege ou tem realmente estudos dizendo que ele salva vidas? Tem sim, com certeza. Cinto de segurança salva vidas, né? Um mecanismo de capotamento, de colisão frontal, ele é quem protege seu corpo, porque senão você é arremessado. Você vê inúmeros casos aí de capotamento que algumas pessoas no carro estava de cinto, não teve praticamente lesão e outra pessoa no carro que estava sem cinto teve uma lesão grave, ou então acabou falecendo por falta do uso do cinto. Tá? E ainda há gente que não usa o cinto. Na minha família, eu tentei, eles pequenos, né, foram crescendo, hoje os 3 dirigem, meus filhos, e eu fui colocando isso na cabeça deles, chamando a atenção. Eu criei esse hábito, eu e a esposa. Se a gente for ali na esquina, é cinto de segurança. E quando eu via meus filhos entrar dentro de um carro para dirigir, sem botar o cinto, aliás, mesmo antes deles dirigirem, quando eles estavam atrás no carro, eu pedia para eles colocar o cinto. Quer dizer, tudo é uma questão de educação. Né? Virou rotina. Antes não tinha tanto essa questão dessa educação de entrar no carro e colocar cinto. Eu mesmo, particularmente, quando eu entro no carro e não coloco um cinto, eu percebo que tem alguma coisa faltando. Então, realmente é a questão da rotina. E é uma coisa simples, né, que evita lesões graves. É uma coisa muito simples, entrar no carro e colocar cinto. Acho que essa questão tem que ser batida porque realmente salva vidas. Um amigo meu, um médico, ele fez uma brincadeira, ele disse que agora já tem um cinto de segurança para você andar na rua. As pessoas têm o hábito de entrar dentro do carro e botar cinto. E sobre usar máscara dentro do carro, outra coisa que eu adquiri o hábito. E ele disse que já tem como você usar máscara, ou seja, uma piada, né? Aí eu expliquei para ele, eu digo, olha, meu amigo, você tá de máscara, não é porque você acha que o vírus vai lhe pegar dentro do carro, você sozinho, mas é porque você baixa o vidro para falar com a pessoa, para dar uma esmola, aí você, sem máscara, a pessoa chega, pá, fala na sua cara, não dá nem tempo para você subir a máscara. Mesma coisa é o cinto, né? Se você não cria o hábito, não há necessidade de você estar sem ele. Aí dá. E muitas vezes a gente, vou só no local próximo, não precisa colocar. E na maioria das vezes os acidentes acontecem nesses pequenos percursos. Do nada realmente pode acontecer, principalmente crianças. E agora animais, né? O pessoal tem animaizinhos de estimação, aí se não bota o cinto, ele sai voando dentro do carro, morre na hora, né? É jogado longe, né? Meu Deus do céu, mais um que a gente tem que se preocupar agora, os caninos e os felinos. Os felinos. Doutor Diego Teixeira, agora sobre sua cirurgia, fiquei curioso de saber. Quais são as cirurgias que você faz? O nome das cirurgias, os acidentes, ou as doenças crônicas do ombro? Quais são as cirurgias que você faz no dia a dia? A principal patologia que a gente trata na parte de ombro são lesões relacionadas à lesão no manguito rotador, que são os tendões que compõem o ombro. Então, em torno de 90%, de 80% a 90% das patologias são relacionadas a isso. Desde uma simples tendinite no ombro, até a famosa bursite, certo? E até lesões no ombro, tá? Porque a tendinite, ela pode evoluir para uma lesão, ela tem caráter para evoluir para uma ruptura no tendão, tá? Então, a principal cirurgia é a videoartroscopia,
no ombro, que é uma cirurgia por vídeo, no qual a gente vai lá e faz essa sutura dessa lesão. A principal cirurgia realmente é essa, tá? Relacionada à parte de ortopedia do ombro, é a videoartroscopia do ombro. A gente vê muito, eu gosto muito de esporte, né? Eu acompanho e vejo jogadores de futebol, por exemplo, uma lesão de joelho, e fica aquela dúvida se opera ou não. Jogadores de vôlei, de basquete, têm problemas no ombro e tem a mesma dúvida se opera ou não. Quer dizer que um tendão lesionado, ele pode se recuperar sem cirurgias? Como é isso? Não, se ele tiver uma ruptura, ele precisa de tratamento cirúrgico. Sempre, né? Se tiver a ruptura. Então esse caso é outro tipo de lesão que não houve uma ruptura completa, é só às vezes é uma lesão parcial, mas se tiver uma ruptura completa, mas assim, vai de cada caso, de cada paciente, tá? Normalmente atletas, o tratamento tem que ser um pouco mais incisivo, porque ele precisa retornar o mais rápido possível para as atividades, então o tratamento precisa ser bem mais incisivo. Outra que é muito comum, que o pessoal fala muito, é a questão do ombro sair fora do lugar, tá? É outra patologia que a gente trata bastante. Essas lesões do tendão normalmente acometem pacientes acima de 40, 50 anos. E essa questão do ombro sair do lugar... É a luxação. Luxação do ombro é mais relacionada a pacientes jovens. É uma predisposição já genética, assim. Não, são dois... Pode ser por predisposição genética, mas a maioria das causas é pós-trauma. É pós-trauma, tá? Mesmo. O ombro por si só, ela já é uma articulação que ela é uma articulação instável. O que segura ela, o que sustenta ela na articulação são os ligamentos, os tendões, tá? Entendi. Então ela por si só ela já tem essa predisposição. Se você é acometido por algum trauma, acaba lesionando alguma estrutura, acaba ocasionando essa luxação. E aí ela pode recidivar, que na maioria das vezes, principalmente pacientes jovens, em torno de 90 a 95% das lesões ela tende a recidivar, tende a ter uma luxação, ficar luxando constantemente, certo? Uma luxação recidivante. Eu tenho um irmão que ele era professor de educação física, né? Educador físico, mas luxava tanto o ombro que ele não tinha condição de dar aula. Qualquer movimento brusco, luxava o ombro e ficava com o braço, e ele mesmo às vezes colocava, outras vezes ele ia para o hospital. E ele se aposentou por isso. Quer dizer, ou ele teve um trauma, né, que agravou, mas isso eu lembro ele bem, eu criança e ele adolescente, ele já tinha esse problema. Pode ser por um trauma, normalmente quando é unilateral, só de um dos lados, normalmente é por algum trauma. O paciente sofre algum trauma, normalmente na adolescência, 15 anos, e aí fica tendo esses episódios de recidiva. Não fez um tratamento correto, né? Tratamento, porque é o seguinte, se você teve mais de um episódio de luxação, já é indicação de se fazer tratamento cirúrgico. Olha aí. Porque você precisa corrigir o que teve o que está tendo de falha, você precisa recuperar a anatomia do ombro. Mas se uma pessoa não fez no tempo correto e fica com esse problema a longo prazo, pode ainda ser feito, né? Pode sim, só o tipo de cirurgia que às vezes muda, porque tem um desgaste maior da articulação, desgaste maior da parte óssea, só o tipo de cirurgia que muda, mas pode ser feito. Doutor Diego, o ser humano tem medo de cirurgia. Eu sou um. Eu já fiz 3. Já fiz cirurgia de cálculo de vesícula, de cálculos de glândula salivar, uma coisa rara. Eu tinha umas glândulas salivar que faziam um linfonodo aqui enorme. E de amigdalite, porque eu tinha material caseoso bastante, que alterava até o hálito. Eu que não queria ser operado, operei 3 vezes e talvez ainda tenha mais para frente. Por que o ser humano tem tanto medo de cirurgia? A cirurgia, eu sei que melhor é não fazer, mas ela tem risco de morrer, a cirurgia nos tempos de hoje, com as anestesias de hoje bem modernas? Toda cirurgia tem seu risco, né? Na medicina não existe nada 100%, né? Mas com o avançar da tecnologia, com o avançar da medicina, cada vez é menos comum ter complicações, dessas complicações mais graves, tá? Complicações existem, qualquer procedimento cirúrgico que é feito. Pode haver complicações, desde as mais simples até as mais graves,
Mas com a avançar da tecnologia, com a avançar da ciência, é cada vez menos comum. Ainda bem, porque como a gente precisa, né, de um reparo. Eu dou aula em 2 faculdades e os alunos ficam angustiados quando eu digo que a maioria das doenças não tem cura. Eles se decepcionam, eles ficam tristes. Eu vou logo explicando para eles que as doenças crônicas, elas têm controle, não tem propriamente uma cura. O que tem cura é cirurgia, né? Você fazer alguma coisa e reparar, né? E aí, justamente o que tem cura, que é a cirurgia, existe esse risco, né? Vamos dizer assim. Antes essas lesões no ombro eram tratadas a maioria das vezes de forma conservadora. Só que aí o paciente acontece uma piora significativa na qualidade de vida. O paciente fica com dor por longos períodos, começa a perder um pouco de movimento, começa a perder a força no membro. E hoje em dia que a nossa qualidade de vida, nossa vida é um pouco mais corrida, hoje em dia a gente não aceita mais tanto esse tipo de deficiência, sabe? Então, se procura o máximo tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, se procura o máximo restabelecer a função do membro. Por isso até que a gente pode explicar aí o surgimento de todas essas subespecialidades que existem na ortopedia. Entendi. É bom realmente quando há necessidade, né? Se há uma opção, tudo bem, mas se não há cirurgia, ainda bem que está de uma forma bem moderna, como o doutor Diego Teixeira está nos explicando. Ele é médico, ortopedista, traumatologista, especialista em ombro e veio falar sobre a campanha Educação no Trânsito, Maio Amarelo. A Capela de São João Batista do Distrito Estrela, em Barbalha, realizará a coroação da imagem de Nossa Senhora no dia 31, amanhã. Amanhã, 31 de maio, muitas igrejas, muitas capelas fazem a coroação de Nossa Senhora, né? No final do mês de maio. Será amanhã no Sítio Estrela às 19 horas, totalmente online, seguidos protocolos sanitários, transmitido pela página do Facebook da Capela São João Batista Estrela. A Capela São João Batista faz parte da paróquia São Vicente de Paulo Barbalha. Coroação de Nossa Senhora, estamos encerrando o mês de maio, hoje é o dia da Santíssima Trindade. E estamos aí ainda nessa pandemia. A gente pensava que no mês de maio as vacinas iam dar um impacto favorável, o impacto foi muito pouco. Está caindo só parcialmente o número de mortes e o número de casos no Brasil, caindo pouco, em torno de 4%, quer dizer, praticamente não está caindo, né? A gente espera que o mês de junho, sim, aconteça o impacto das vacinas. A segunda dose, que é a que mais importa, 22 milhões de brasileiros já tomaram, mais de 22 milhões. Mas isso corresponde a apenas 10,4% da população. A primeira dose, sim, mais de 45 milhões já tomaram, mas isso é 21,32% da população. O Brasil já está em 4º lugar em vacinação e a gente acha pouco, que a gente quer é rápido o negócio. Tem que ser rápido para parar de morrer tanta gente. Quem mais vacina no mundo, sabe quem é? É a China. A China é primeira em tudo, viu? Deixou os Estados Unidos para trás até em doença, em vacina, em tudo. Segundo lugar, a China já vacinou, meu Deus do céu, mais de 189 milhões da população. Os Estados Unidos, mais de 292 milhões. Terceiro é a Índia, que mesmo estando ainda no pico, não está bem no pico, está caindo, mas ainda está na segunda onda. Em quarto, Brasil, que vacinou mais de 57 milhões. Em quinto, Reino Unido, que vacinou mais de 53 milhões. Em sexto, a Alemanha. Mas, proporcionalmente, para o Brasil ainda é pouco. É pouco, porque a população é grande, né? É necessário vacinar mais de 155 milhões de pessoas acima de 18 anos. Ou pelo menos 70%, né, dessa população acima de 18 anos. Com as 2 doses. E no Brasil, agora que a gente passou de 10% da segunda dose. Vamos ver se a coisa caminha mais rápido. Tem dia que dá mais de 1 milhão de vacinas, mas tem dia como ontem que 300 e poucas mil.
Quer dizer, um dia de mais, outro dia de menos. Vamos lá, vamos para frente, esperando que as coisas melhorem. Mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais, doutor Diego Teixeira, ortopedista, traumatologista. Dicas de saúde, o tema de hoje, Maio Amarelo, educação no trânsito. Hoje, dia da Santíssima Trindade, começando a chegar as perguntas. A primeira não é para o nosso convidado, é apenas uma dúvida que um ouvinte tem. Doutor Pérez, qual a previsão para os pacientes com comorbidade tomar a vacina do coronavírus, se nem a vacina da gripe tomei? Sou operado do coração, é o Cícero do Juazeiro do Norte, uso máscara quase direto. Cícero, o principal você está fazendo é usar máscara, né? As vacinas a gente sabe que houve falhas, né, no governo federal no início, agora eles estão correndo atrás, o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, mas é o mundo todo querendo vacina. Então, por mais que o governo ofereça vacina, como eu falei, tem dia que mais de 1 milhão de pessoas são vacinadas, mas tem dia que é só 300 e tanto, 400 e tanto, 500 mil e tanto. Nós vamos chegar lá, viu? Vai ser vacinado, inclusive assim que os prioritários, que são os idosos e os que têm comorbidades, forem vacinados, já está o projeto para vacinar pessoas acima de 18 anos, já está previsto. Agora, de fato, falta vacinas, principalmente quem tomou a primeira dose, né, da coronavírus. Aí fica difícil conseguir a segunda dose, mas vai chegar. Os insumos chegaram e eles vão continuar a produção e mandar para todos os estados. As pessoas que têm comorbidades estão determinadas, catalogadas quais são as que são prioridades. Não é toda doença crônica que dá o direito à pessoa tomar logo a vacina, mas vai chegar a vez de todo mundo, viu? Nesse ritmo de vacinar quase 1 milhão por mês, a gente queria que fosse 2 milhões por dia, né? A gente queria que fosse 2 milhões por dia. Mas como não chega nem a 1 milhão por aí, daqui para dezembro eu acho que todas as pessoas acima de 18 anos serão vacinadas, sim. Infelizmente daqui para lá ainda vai morrer muita gente. E o pior, muita gente vacinada com 2 doses também vão morrer. Israel, que é o exemplo mundial, lá tem dia que não morre ninguém. Tem dia que morre 7. Tem dia que morre 5. Uma média de 3, de 4. É o país que é mais estudado porque, por ser pequeno, é o país que tem mais gente vacinada. Lá houve mais de 200 mortes de quem já tomou 2 doses de vacinas, até mais potente do que a Coronavac. Imagine nós aqui, hein? Infelizmente, é triste dizer que ainda haverá muitas mortes, mas já está começando a diminuir, como eu falei, está pegando mais em jovens, e jovem morre bem menos do que idosos, né? A nossa esperança é que agora, no mês de junho, haja um impacto na vacinação e que haja menos morte realmente. Agora sim, uma pergunta para o nosso convidado, doutor Diego Teixeira. Um ouvinte, doutor Diego, de 73 anos, toma remédio para osteoporose. Daqui a pouco você vai explicar essa doença. Osteoporose, que é a doença silenciosa, né? Mas que pode predispor a fraturas. Ela tem osteoporose desde 2014. Ela toma um remédio chamado Osteoban 1 vez por mês. A ouvinte pergunta se pode continuar fazendo uso dessa medicação e tomar mesmo, sempre, ou ter um tempo determinado. A osteoporose é uma doença osteometabólica, né? Ela não envolve só a parte ortopédica, envolve também a parte metabólica, certo? Parte metabólica, a parte hormonal. Às vezes o curso final dela, da osteoporose, são realmente fraturas por osteoporose. Em relação à medicação, ela tem que ser seguida de acordo com as dosagens de cálcio, as dosagens de vitamina D e as densitometrias que devem fazer rotineiramente, normalmente a cada ano, a cada 6 meses. Tá? A medicação ela é dosada de acordo com o resultado dos exames. Então, ela tem alguns pacientes que tomam ela de maneira crônica
por um período longo, mas tem que ser feito esse acompanhamento. Muito bem. Outra pergunta para o Dr. Diego Teixeira. Um ouvinte diz que lesionou o peito na academia e precisou fazer cirurgia. Esse ouvinte pergunta se após a recuperação ele poderá voltar às práticas de atividade física. E também tem a curiosidade de saber por que ele teve essa lesão. Essas lesões do peitoral normalmente são associadas a exercícios físicos muito... Foi submetido a uma carga muito grande ao tendão e ele acabou não suportando essa carga e acabou rompendo. Ela está associada tanto a essa questão de atividade física intensa, como pode estar associado também à questão de utilização de hormônios, tá? Ela está associada a essas são as principais causas. O reparo cirúrgico ele é feito para o paciente retornar às atividades físicas, sim, certo? Claro que tudo no seu tempo, tem que esperar a reabilitação, tem que esperar a osteointegração do tendão com o osso, tá? Então tudo no seu tempo, tem como retornar sim às atividades físicas. Doutor Diego, quer dizer que esses hormônios que alguns jovens usam, que faz atividade física, né? A chamada bomba, eles podem causar algum problema na densidade óssea nos ossos? Na verdade, eles causam principalmente um problema na questão dos tendões, tá? Nos tendões. Isso, você tem um aumento brusco de massa muscular, certo? Só que o tendão ele não acompanha esse aumento. Entendi. Então se dá uma sobrecarga muito grande esse tendão e ele acaba rompendo, né? Tanto que hoje é cada vez mais comuns. Antigamente era muito raro lesão de peitoral, lesão de bíceps, certo? E aí hoje está cada vez mais comum. Mas essa é uma das principais, é uma das causas. Mas como eu falei, pode ter sido um esforço excessivo, certo? Pode normalmente tá associado a isso daí. Já um ouvinte de 25 anos caiu da moto, bateu as costas e o ombro no chão, ficou com um desconforto por um tempo, mas hoje não sente mais nada. Isso já tem 4 meses, a queda. Ele pergunta se isso pode ter lesionado algo e não está sentindo porque faz tempo. Pergunta se é preciso ir ao médico ou se ele não está sentindo nada, não precisa. Não, o ideal quando tem esse tipo de acidente é você procurar o médico logo de imediato, né? Como ele teve uma melhora aí do quadro, realmente ele provavelmente não teve nenhuma lesão mais grave. Mas se vier a sentir alguma coisa, se vier a ter alguma queixa, o ideal é procurar o médico, realmente. Já outro, como eu falei, né? Depois que o pessoal pega o embalo, sabe o que é que o convidado está falando, aí as perguntas chegam. Outro diz que em 2009, olha o tempo, nós estamos em 2021, né? 2009 capotou o carro. O veículo ficou destruído e ele saiu sem nenhum ferimento grave, pois estava usando cinto. É mais um testemunho. Né? Isso daí corrobora o que a gente acabou de discutir, né? Que realmente o cinto salva vidas, né? É o nosso Francisco Freitas, é o coordenador aqui da Rádio Padre Cícero. Obrigado, Freitas, pela participação. Você está bem, meu amigo? Você e sua família? Espero que sim, né? É recuperado para voltar, né? Vamos trabalhar, Freitas. Vamos deixar essas doenças de lado, essas viroses de lado, né, Freitas? Vamos trabalhar. Estou brincando, viu, Freitas? Pronta recuperação para você e sua família, amigo Freitas. Doutor Diego Teixeira, em relação à osteoporose, você começou a falar, mas vamos aprofundar um pouquinho. O que é osteopenia? O que é osteoporose? E é verdade que ela é silenciosa, não causa dor, só causa dor quando quebra um osso? Ou ela pode causar uma sensibilidade mesmo sem fratura? A osteoporose por si só ela é uma doença silenciosa, ela não causa dor, não está relacionado sintoma de dor para a osteoporose. Às vezes é porque o paciente tem alguns outros problemas envolvidos e aí
acaba a osteoporose sendo diagnosticada por alguma queixa dolorosa relacionada a alguma outra patologia, certo? Em relação à osteopenia, a osteopenia é mais um desgaste ósseo, certo? A osteopenia é como se fosse uma evolução, uma escada para se chegar à osteoporose, tá? Então, entre o osso normal e o osso osteoporótico, que já é um osso desgastado, existe a osteopenia. Tá? Quer dizer que a osteopenia é uma descalcificação, mas que não há um risco iminente de fratura. Na osteoporose, sim, né? Sim, se houver tem as fraturas relacionadas à questão da osteoporose, certo? E realmente a osteoporose, ela predispõe a fraturas. Por exemplo, se duas pessoas têm uma queda igual, a que tem osteoporose tem uma chance maior de fraturar do que a que não tem, não é isso? Tem um paciente normalmente idoso, tem uma relação maior para ter essa questão de fratura por osteoporose. No final, o Dr. Diego vai dizer direitinho onde trabalha, mas eu fiquei curioso logo de saber. Aonde o Dr. Diego atende faz consulta, né? Porque uma coisa é a cirurgia, outra coisa é marcar a cirurgia e saber o problema de cada pessoa. Aonde o Dr. Diego atende e qual hospital que ele opera? Nós agora, a gente tem um grupo de ortopedia com várias subespecialidades lá. E aí, recentemente, inauguramos lá chama-se SET Ortopedia, que é Centro Especializado em Traumato-Ortopedia, que fica ali na IMED, que é um prédio novo que tem quase em frente à ABB, ali na Avenida Leão Sampaio. Tem um andar lá que tem vários consultórios de ortopedia, temos fisioterapia, tudo isso para conseguir atender o paciente nessa parte ortopédica, atender ele de uma forma geral lá. Então nós estamos atendendo lá, tem mais ou menos 15 dias que inauguramos lá. E meu local de atendimento no Juazeiro está lá. Eu também atendo aqui no centro, aqui no Unicardio. Na Unicardio, né? Isso, as cirurgias normalmente eu realizo lá no Crato, no Hospital São Camilo, e no Hospital São Raimundo. São os dois locais onde eu realizo mais cirurgias. São Camilo e São Raimundo. Isso. Quando uma pessoa é acidentada no trânsito, é necessário o traumatologista para ver todas as lesões ósseas, musculares, articulares, mas muitas vezes lesiona vasos sanguíneos, né? Lesões importantes que precisa de um profissional chamado cirurgião vascular, não é isso? Isso. E existem serviços aqui no Cariri. Aí no caso de uma pessoa ter um politraumatizado no trânsito, aí junta tudo, né? Junta o ortopedista e o vascular, não é isso? O paciente politraumatizado, normalmente, inicialmente, ele é conduzido pelo cirurgião geral, certo? Ele é avaliado inicialmente pelo cirurgião geral, que aí faz aquela primeira avaliação, vê questão de TCE, trauma abdominal, alguma fratura, sinais de lesão vascular. A partir daí, ele é direcionado para ser atendido também para outras especialidades. Então, um paciente politraumatizado, ele precisa de um atendimento multidisciplinar. Aqui na região do Cariri, um hospital que é referência nessa questão é o Hospital Regional, que hoje tem todas as subespecialidades de plantão lá, tá? Então, o Hospital Regional realmente é uma referência nessa questão de politraumatizado. É um hospital que foi feito justamente para atender esse tipo de paciente. É que um hospital que foi projetado para ser emergência, né? E é de emergência, embora às vezes tenha que fazer de tudo pela falta de um hospital no Juazeiro do Norte. Isso, o regional é um hospital de emergência, é um hospital terciário. Então ele é para atender justamente essa questão do paciente politraumatizado, do paciente mais grave. Exato. E acaba aí lá tem os traumatologistas, tem os cirurgiões vasculares, tem os neurocirurgiões, não é isso? Isso, tem toda a subespecialidade lá que o paciente precisa, tem lá. Isso. E aí depois que você passa pelo procedimento cirúrgico, que precisa ficar fazendo o tratamento das sequelas, né?
Aí já são em clínicas fora, né, do hospital, fisioterapia e outras coisas. A fisioterapia, a reabilitação é lá, mas o acompanhamento ortopédico continua. A fisioterapia é fora, mas o acompanhamento ortopédico continua sendo feito lá no ambulatório. Embora já começa lá, né? Alguma coisa no próprio hospital, sim, né? já começa. No regional, né? Isso, já começa assim. Exato. Colégio Salesiano de São João Bosco, pré-vestibular. Preparação para Enem e vestibulares tradicionais. Plantão tira dúvidas. Laboratórios de redação. Mais de 12 simulados Enem exclusivos ao longo do ano. E simulados de vestibulares tradicionais. Venha fazer parte deste time e garantir sua aprovação. Matrículas abertas na Secretaria do Colégio Salesiano de São João Bosco. Mais informações pelo telefone 2101-3770. 2101-3770. Colégio Salesiano de São João Bosco, mais uma obra salesiana de Dom Bosco no Juazeiro do Norte. Programa Dicas de Saúde tem como objetivo valorizar a saúde. A saúde é qualidade de vida. Você está doente, você não fica bem. Nem no corpo que está doente, o órgão que está enfermo, nem a cabeça, né? Saúde física e saúde mental é a ausência de doença e um bem-estar social, né? Um bem-estar físico, mental, espiritual. Portanto, esse programa tem como objetivo estimular bons hábitos de vida, atividade física para todos mesmo, até para cadeirantes, deficientes, crianças, jovens, adultos, idosos. Estimular boa alimentação pobre em gordura, pobre em açúcar e rica em fibras, cereais, grãos, alimentação saudável. Estimular bons hábitos de vida, evitar vícios, evitar drogas, cigarro, excesso de álcool e outras drogas. E conhecer as doenças mais frequentes, por isso que a gente acompanha essas campanhas das sociedades médicas brasileiras e às vezes até internacional, para conscientizar as pessoas sobre doenças e sobre coisas que não são doenças, mas que mata ou mutila, leva a sequela, como os acidentes de trânsito, né? Como mata e como deixa a pessoa inválido, né? Inválido, sem poder exercer suas funções que exercia antes de ter o acidente. Doutor Diego, existem alguns termos que se misturam, que os ortopedistas e os reumatologistas usam muito, e o leigo, aí quando o leigo vai usar, aí é que mistura mesmo. Artrites, artrose, osteoartrite, reumatismo, dores articulares, dores nas juntas. Como entender, como o leigo, como a pessoa que está ouvindo o programa pode entender um pouquinho essas doenças crônicas? Realmente esses termos são muito utilizados e normalmente o paciente ele não sabe distinguir, tá? Então muitas vezes, por exemplo, o paciente chega no pronto-socorro e diz, foi só uma luxação. E na verdade uma luxação, na maioria das vezes, é até mais grave do que uma fratura. Então é um termo, às vezes, que é utilizado, mas que muitas vezes não se sabe a real significância dele. Como também são bastante utilizados esses termos, artrite, artrose, certo? Falando mais basicamente aqui, a artrose consiste no desgaste da articulação, tá? Então o paciente normalmente é submetido a uma sobrecarga a mais, ou por questão de idade, ou por questão de sequela de alguma fratura. Então ele tem esse desgaste dessa articulação. A parte artrite está mais relacionada à parte inflamatória, tem uma inflamação de alguma articulação, tá? O reumatismo está relacionado mais a problema reumatológico, a alguma doença metabólica no sangue, certo? Então é basicamente isso daí, mas é um termo que é muito confundido porque é bem específico, certo? Então na maioria das vezes o paciente acaba confundindo um pouco esses termos.
Pessoal ouvindo, aliás, assistindo a live, né? Ouvindo a Rádio Padre Cícero, assistindo a live Osana Ribeiro, bom dia. Marta Santos, bom dia. Anilda Pinheiro Damasceno, bom dia para você, Anilda. Uma pergunta, a pessoa quer saber se o atendimento da Leão Sampaio é gratuito. O atendimento da Leão Sampaio é gratuito, agora tem que marcar lá, né? Gostaria de saber, até porque recentemente torceu o joelho, está dando a impressão que ele está saindo do lugar. Aí era uma avaliação médica, né? Antes de fazer a fisioterapia ou outro procedimento. Isso, precisa dar uma avaliação médica. Se for um paciente jovem com história de torção de joelho, está sentindo essa sensação de falseio, pode ser que tenha alguma lesão associada. Então, precisa dar uma avaliação do ortopedista antes. Os números do coronavírus no Brasil, infelizmente, baixa muito devagarzinho, aquele chamado platô. Vai baixando devagarzinho essa segunda onda e a gente fica com medo da terceira onda. Quem chega primeiro? Deus quiser a vacina e não a terceira onda. Ontem teve o registro de 1.971 mortes no Brasil, o que dá uma média de mortes por dia em 1.836. Está baixando, mas está baixando tão devagar, muito pouco a diminuição. E em casos novos, finalmente está começando a baixar, que era subir e não baixava mais, né? Ontem deu ainda, olha que absurdo, 78 mil, e eu ainda falo, está baixando. 78.352 casos, embora a média é 60.644 casos novos por dia no Brasil. É muita coisa, né? Como eu falei, só aqui no Juazeiro ontem foi 194 casos novos. Olha só, 194 casos novos no Juazeiro. 2 mortes notificadas, embora não foi ontem, dia 29, foi dia 27, 2 dias atrás. Nessa semana, 10 mortes. Semana passada, 15 mortes. Internato, 73 pessoas. Total de mortes, só no Juazeiro já está em 526. 526 pessoas morreram no Juazeiro. E contaminados mais de 26 mil. É muita coisa, é uma verdadeira pandemia mesmo. Mas sempre há esperança, né? Porque se antes a gente sabia que a segunda onda ia acontecer, era inevitável e aconteceu, a terceira onda, que ia ser também inevitável, pode ser evitável em algumas regiões do mundo. Tomara que o nosso país seja evitável pelas próprias vacinas. Para isso precisa realmente vacinar em massa. E precisa as pessoas terem consciência. Quantas festas, aglomerações, quantas pessoas não querem usar máscaras, quantas pessoas não respeitam os idosos que têm em casa, o pai, a mãe, o avô, a avó. Você não aguenta estar em casa, você vai para a rua, uns por necessidade, que é o trabalho, e a gente respeita isso, mas outros vai se divertir, para a saúde mental, né? Mas lembre quem é que está em casa, você traz o vírus, você leva o vírus para casa, e aí um parente seu de mais idade pode pegar o vírus. Ah, mas ele já está vacinado. A vacina não é 100%. Vacina nunca foi 100% em nada, nem para sarampo, nem para papeira, nem para... mas disse que ia ser. Mas ia ser comércio, né? Você quer vender seu produto, aí você diz que ele é perfeito. Depois a gente descobre que não é bem assim. Mas é a esperança, porque quando for vacinado 60%, 70% da população, o vírus não tem para onde ir. E ele vai diminuir. Até um dia, se Deus quiser, acabar. Mas enquanto a gente está se escondendo desse vírus, a vida continua, as mortes, infelizmente, não são só de Covid. Estão acontecendo mortes de infarto, acontecendo mortes de AVC, acontecendo mortes de câncer e acontecendo mortes de acidentes de trânsito. Infelizmente, muitos acidentes de trânsito. Teve até uma diminuída, não foi, doutor Diego? Nos acidentes de trânsito no ano passado, né?
houve aquele medo da população, foi seguida algumas restrições e houve uma diminuição, mas esse ano já está aumentando de novo, né, os números? Realmente na primeira onda, ano passado, teve uma diminuição significativa no número de acidentes, no número de fraturas. Esse ano já deu uma aumentada, não como antes, mas já realmente deu uma aumentada no número de casos. Toda vez que fala de acidente de trânsito, eu fico pensando uma coisa aqui comigo, que é um sonho bobo, é uma ilusão, é uma utopia. Mas por que será que... Quer dizer, por que será eu sei, mas eu digo assim, por que esse pessoal que fabrica carro, fabrica moto, o carro, a moto tem esse desempenho absurdo de atingir mais de 180 quilômetros por hora. Pra quê, meu Deus? Para morrer. Por quê? Porque não há uma lei, porque não existe uma lei. Essa lei teria que ser internacional, né? Que os países têm independência, e o pessoal faz o carro fora e traz para cá, até moto também, né? Mas por que uma moto, um carro, ultrapassar 180, 200 km por hora? Tá lá o velocímetro, 200 e tantos quilômetros. Pra que aquilo? Não existe essa consciência mundial, quer dizer, a parte do comércio, ou seja, do capital, é mais importante do que as mortes que acontecem. Não existe uma regulamentação nisso. Realmente é um assunto que a gente realmente não sabe por que é dessa forma. Acredito que é porque a maioria das tecnologias desses carros, motos, é de fora do país, né? Talvez em outros países, rodovias mais bem conservadas, talvez a velocidade máxima permitida seja um pouco maior que a aqui do Brasil. Uma justificativa poderia ser isso, mas realmente eu acho que no Brasil, não existe rodovia que possa ultrapassar 120 km por hora. Então não tem justificativa um carro chegar realmente a mais que isso, né? É verdade, é uma coisa sem lógica, total, né? São coisas, né, que eu estava conversando com um amigo meu, médico, e esperanças, mas ele disse que não, que antigamente tudo era resolvido com guerra, tudo. Hoje em dia ainda tem guerra, mas não das grandes nações, né? As grandes nações, quando entram em guerra, meu Deus do céu, é porque alguma coisa muito grave está acontecendo. Mas antigamente era todas as nações entravam em guerra, não é? Então ele vê isso como um fator positivo e pode ser que um dia haja uma consciência também de prevenção desses problemas, né, de trânsito. Por enquanto, o que vale, o que é mais caro e mais bonito é a moto que corre mais, é o carro que desempenha mais. Isso, a potência, né? Muitas vezes quando vai se comprar uma moto, um carro, se pensa muito na potência, né? É verdade. Oh, meu Deus, vamos ver, né? Se quem realmente fabrica tem um pouco de consciência um dia. Vamos a mais um apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais dicas de saúde. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Dia da Santíssima Trindade, festa da igreja, daqui a pouco a missa, viu? Você vai assistir nas redes sociais e você vai ouvir na FM Padre Cícero. Tem uma pergunta para o Dr. Diego Teixeira, é o Luiz Gleison. Ele dá bom dia também, Gleison. É a minha pergunta ao Dr. Diego. A famosa doença gota é relacionada com o quê? Como surge? E essa doença, gota, tem cura ou só um tratamento? Ele é daqui de Juazeiro. A gota é uma doença causada por um aumento das taxas de ácido úrico no sangue, certo? Ela acomete as articulações, principalmente a articulação do hálux, que é o dedo maior do pé, né? Então ela está muito associada tanto à questão genética como à questão dos alimentos. Ou por você consumir excessivamente alimentos que produzem esse ácido úrico, ou então por uma falha na eliminação. Ela é uma doença crônica, tem tratamento, mas que ela tende a recidivas. Então é um tratamento constante, ela não tem uma cura, tá? Exatamente. A gota,
Ácido úrico, você mede o exame de sangue, né? Para saber como é que tá. E tem o tratamento. A principal queixa é dor nas articulações e vermelhidão, e acomete principalmente o hálux, o dedo do pé. O dedão do pé, né? Que de noite, né? Por isso que... De noite, no sereno da noite. Aí tem aquele apelido, né? Gota serena, né? Porque dói muito e geralmente é de noite, no sereno da noite. E o pessoal tem que ter cuidado com carne vermelha, né? Que é muito rico em ácido úrico, né? Carne de carneiro. Isso, é o acúmulo de ácido úrico acontece por causa do acúmulo de ácido úrico nas articulações e está associado a esse consumo excessivo de carnes vermelhas, principalmente. Doutor Diego, uma pessoa que tem problema de coluna, já que o ortopedista também cuida da coluna, e você falou que entre as especialidades, mão, joelho, ombro, coluna, mas a gente vê muito o pessoal operar com neurocirurgião. Quando é que a cirurgia de coluna é do neurocirurgião, ou é do ortopedista, ou é porque os dois têm essa formação mesmo para operar? Os dois têm uma formação, o ortopedista especialista em coluna e o neurocirurgião também. Então os dois é uma área que intercede aí os dois, tá? Tanto o ortopedista especialista em coluna como o neurocirurgião, tá? Na maioria das vezes acontece da questão do neurocirurgião porque eu acho que é mais fácil se encontrar um neurocirurgião do que um ortopedista especialista nessa parte de coluna, tá? Então por isso que a gente aqui, principalmente na região, vê que a maioria dos procedimentos em coluna são feitos pelo neurocirurgião. Ah, entendi. Então os dois estão capacitados, né, para fazer essa cirurgia, e vai da disponibilidade do local, né, da região, né? Isso. Exato. E também do tipo de patologia, né? Também, né? Isso. Mas é uma área que intercede aí entre as duas especialidades. Entendi. Bom, casos desse desgraçado desse coronavírus no mundo, absurdo, né? Já atingiu mais de 170 milhões de pessoas. Já causou morte em mais de 3 milhões e 500 mil pessoas no mundo. Em primeiro lugar ainda é os Estados Unidos, que já teve muitas mortes, em primeiro lugar. Segundo lugar, infelizmente, é o nosso Brasil. Terceiro, o Brasil em segundo lugar, porque já houve 461.142 mortes. A Índia, ela é um país que tem menos mortes que o Brasil, mas tem mais casos notificados. E depois do Estados Unidos, Índia e Brasil, vem outros países, aí é bem menos outros países, né? Mas esses três, infelizmente, são os países mais acometidos. Infelizmente, na Argentina, nosso país aqui vizinho, está aumentando muito os casos por dia, tornando um perigo, né? Um perigo. Agora, a notícia boa que vem da América do Sul é o Uruguai. O Uruguai, ele é um país pequeno. Ele é do tamanho, por exemplo, do Rio Grande do Sul. É um país pequeno, mas que, por ser pequeno, teve a oportunidade de vacinar proporcionalmente bem mais. Aí o que é que aconteceu no Uruguai? Eles utilizaram 2 vacinas, a Coronavac, né, e a vacina da Pfizer. Foi a Pfizer? Parece que foi. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Uruguai. Eu não estou encontrando agora. Mas o resultado que eu queria passar é que diminuiu muito a mortalidade, mas não zerou. Esse é um problema, né? Há uma ilusão de quanto quem é vacinado não vai ter a doença, e não é bem assim, por isso que a pessoa tem que continuar tendo os cuidados, o uso de máscara,
o distanciamento social, mas que houve realmente uma melhora considerável em países pequenos, como Israel e Uruguai agora, que saiu o resultado, houve uma diminuição grande mesmo. E interessante que, embora a vacina Coronavac é pouco mais de 50% a proteção, a mortalidade ele protegeu mais do que as outras, consideradas mais potentes, né, para evitar a doença. Muito bem, ponto para o Coronavac, a que eu tomei. Tomara que haja essa proteção mesmo, porque é a vacina mais usada no nosso Brasil. Bom, pessoal, estamos com o Dr. Diego Teixeira. Ele é médico, ortopedista, traumatologista e veio falar sobre essa campanha do Maio Amarelo, sobre a educação no trânsito. Aí ele está aproveitando e está fazendo com que a gente saiba um pouco sobre as doenças da área dele, que é ortopedia e traumatologia. Falou sobre a cirurgia do ombro, as diversas cirurgias que ele faz, e a gente gostaria de saber sobre dores ósseas, remédios, a evolução da medicina. Hoje a gente sabe que existem muitos tipos de medicamentos para aliviar uma dor, mas também sabemos que alguns podem dar problemas para algumas partes do nosso corpo. Por exemplo, os anti-inflamatórios, que o pessoal usa muito porque não há um controle, esses remédios tipo ibuprofeno, diclofenaco, nimesulide, Propaes, esses medicamentos eles podem causar problemas renais e podem causar problemas no estômago, podendo até acontecer hemorragias. E aí existem medicamentos que têm um efeito para passar a dor proporcional, alguns até mais forte, que não dá esses efeitos colaterais. Porque se toma tanto anti-inflamatório, doutor Diego, se existem medicações melhores para a dor e com menos risco de complicações. Isso, as medicações anti-inflamatórias, realmente, o uso indiscriminado delas pode causar alguns efeitos colaterais, como o senhor já citou alguns aí. Essas medicações devem ser evitadas, ser tomadas cronicamente, ser tomadas por um longo período, justamente para evitar esses tipos de lesões. Existe algum outros tipos de medicações, mas todas as medicações elas devem ser tomadas conforme a prescrição médica, não pode ser tomadas de uso indiscriminado, tá? Então, realmente tem uma evolução nas medicações, existem medicações hoje específicas para cada tipo de dor, para cada patologia, mas, claro, tem que ser tomada sobre prescrição médica. Exato. Agora, esses medicamentos que têm uma ação bem forte, porque a gente pensa um analgésico assim, que ele é bom, mas é fraco, para dor forte, dipirona, paracetamol, mas existem os opioides, né? Os opioides, o pessoal tem um medo de ficar viciado, tem medo de tomar, mas sendo prescrito por médico é uma coisa maravilhosa, porque nem dá tantos efeitos colaterais e passa a dor, por exemplo, de uma fratura, uma dor de um trauma grande, não é isso? Isso, tem as medicações que podem ser tomadas, tem as medicações mais analgésicos mais leves e tem os analgésicos mais fortes, certo? Que chegam até a ser os opioides. Realmente, se eles tomados na dose correta, eles não causam esse problema que o pessoal teme de ficar meio que dependente da medicação, não. Em relação ao tempo de uso, é conforme a dor, né? Mas, por exemplo, a pessoa tem uma dor, aí começa a tomar um medicamento, aí passa a dor. Aí a pessoa continua tomando porque comprou uma caixa e quer tomar até o fim. Muitas vezes não há essa necessidade, né? Não há necessidade. A medicação realmente ela tem que ser tomada de acordo com a prescrição médica, de acordo com cada patologia. E se, por exemplo, o médico passa uma medicação que ela é para tomar por um período de dias, esse período de dias tem que ser seguido. Mesmo se acabou a caixa ainda ficou uns comprimidos, ela deve ser parada, tá? Porque realmente não tem que se evitar tomar a medicação com excesso, né? Para não causar nenhum outro tipo de problema. Então, se o médico, por exemplo, passa uma medicação, se necessário,
Aí você pode fazer o uso só quando está sentindo aquele sintoma daquela patologia. Exato. A pessoa de mais idade, ela se expõe mais a esses problemas de queda, independente do trânsito. Se é no trânsito, é porque também o idoso ele pode ter mais problemas. Mas, independente do trânsito, o idoso se machuca, leva quedas. E existe uma que é um grande temor, é a fratura do fêmur, né? do colo do fêmur. Porque é um osso muito grande, né? Um sustentáculo do corpo. E o tratamento não é tão simples. Fala um pouco sobre essa fratura do fêmur, doutor Diego. Isso, inclusive tem até uma época de prevenção de acidentes domésticos, tá? A maioria desses acidentes com idosos acontece dentro de casa. É o idoso que levanta de madrugada para ir no banheiro, e às vezes no banheiro está liso, não tem onde se apoiar. É o idoso que tropeça em tapetes. O tapete é uma das principais causas de queda em idosos, de queda de idosos em casa principalmente, tá? Então tem que ter essas medidas para se evitar esse tipo de acidentes. Tirar todo o tapete da casa, com o idoso não há necessidade, acaba sendo um obstáculo para ele, tirar todo tipo de obstáculo. Essas fraturas, normalmente o idoso acima de 70 anos, quando ele cai, é muito alta a taxa de fraturas do fêmur. Ela pode ser desde uma fratura que a gente chama na região transtrocanteriana, que é uma região proximal, como pode ser uma fratura no colo do fêmur, certo? Realmente são fraturas graves, tá? Tem que ser operado o mais rápido possível, e o grande problema aí é que a maioria desses idosos, fora essa fratura, sempre tem alguns problemas de saúde associados, hipertensão, às vezes um diabetes controlado, algum problema cardíaco. Então é uma fratura que tem que ser abordada de forma precoce, só que na maioria das vezes o idoso ele tem algum problema de saúde associado. Então acaba sendo uma cirurgia de bastante risco. O paciente, o mesmo que falou sobre a dúvida sobre a gota, ele tem outra pergunta. Ele disse que no final de 2019 caiu da moto, quebrou a clavícula esquerda, fez todo o tratamento sem precisar de cirurgia e quase quebrou também 3 costelas junto com a patela. Seria bom eu fazer novos exames, doutor Diego, para saber como estou? Ou não precisa? Ele sente que os pulmões já foram melhores. Uma coisa mais ou menos assim, pelo que eu entendi. O que você tem a dizer sobre isso? Em relação à fratura de clavícula, ela realmente é associada, tem uma associação com fratura de aços costais, tá? Em relação à parte pulmonar, se ele tem alguma queixa, realmente tem que se investigar aí para ver o que é que tá causando essa queixa dele. Normalmente, pelo tempo, a tendência é que não seja relacionado ao trauma inicial, tá? Em relação à fratura de clavícula, ele falou que não precisou de cirurgia. Realmente as fraturas de clavícula, uma parte elas respondem bem ao tratamento conservador, algumas têm suas indicações cirúrgicas, mas em grande parte ela responde bem ao tratamento sem cirurgias. É uma coisa bem comum no nosso dia a dia, as pessoas terem uma dor lombar, uma dor nas costas, região lombar, direita ou esquerda, e achar que é rins. E quando vai fazer exame de rins, normais. Dificilmente o rim dá essa dor lombar. O que pode ser essa dor lombar tão comum, principalmente depois dos 40 anos, doutor Diego? Realmente a principal queixa em consultórios de ortopedia é a dor lombar. Isso é estatisticamente comprovado, que a principal queixa é dor lombar. Tem vários fatores, pode ser tem um fator ósseo, algum desgaste na coluna lombar, pode ser algum fator mecânico, pessoa que faz muito esforço, por esforço de repetição, pode estar relacionado a hérnia de discos, hérnia de discos lombares, hérnia de discos cervicais. Então, toda a coluna ela é submetida a uma sobrecarga. Com o passar dos anos, ela vai se desgastando, tá? A coluna é a sustentação do nosso corpo. Então, postura, falta de atividade física, tudo isso
pode ocasionar essas queixas de dores lombares. Doutor Diego Teixeira, suas considerações finais e gerais como prevenção, como conscientização, educação para o trânsito. Quais são os cuidados, como você falou no início da entrevista, você pode até repetir, que as pessoas devem ter para se acidentar menos no trânsito? Tem que realmente seguir as normas, seguir as regras, tá? Essa campanha é feita baseada na conscientização, tanto na conscientização da população, como na conscientização dos governantes para se procurar políticas públicas para prevenção e educação da população quanto à prevenção desses acidentes, tá? Esses acidentes que causam um prejuízo enorme para a população, tanto prejuízo afetivo, que às vezes você perde algum familiar nesses acidentes, como também um prejuízo financeiro também para toda a população. Então seguir bem as regras de trânsito, evitar dirigir em alta velocidade, evitar misturar direção com bebida, certo? Não utilizar celulares quando estiver dirigindo, todos os equipamentos de proteção, principalmente o pessoal que anda de motos, motociclistas, certo? E a manutenção adequada dos veículos. Esses que eu citei agora são as principais causas de acidentes de trânsito. Então, a gente intervindo nessas questões, vamos conseguir evitar consideravelmente o número de acidentes de trânsito com vítimas. Muito bem. Repita de novo o local de atendimento para quem está ligando o rádio agora, onde é que encontra o Dr. Diego Teixeira para uma consulta e os diversos procedimentos de ortopedia e traumatologia. Aqui no Juazeiro eu atendo ali no prédio novo, na Imédica, que lá a gente tem um grupo que chama CET, tá? Centro Especializado em Traumatologia e Ortopedia, certo? Lá eu atendo. Atendo aqui no Juazeiro também no Unicárdio, tá? No Crato eu atendo no hospital, no ambulatório do Hospital São Camilo e no Hospital São Raimundo, tá? São esses 4 locais, 2 no Juazeiro, 2 no Crato, tá? No meu Instagram aí tem os telefones, de contato para agendamento de consultas. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, os procedimentos eles são indicados após uma avaliação do paciente como um todo, tá? E aí são indicados cada procedimento cirúrgico específico para cada patologia e para cada paciente. Pois resta agradecer, doutor Diego Teixeira. Muito obrigado, viu, pela sua participação, ter vindo aqui, ter falado tanta coisa importante. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor, com os ouvintes aqui da FM Padre Cícero. E estou aqui à disposição, no que precisar, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Diego. Obrigado, Paulo Sérgio. Muito obrigado por estar sempre aqui conosco na condução desse programa Dicas de Saúde. E obrigado você, ouvinte.